Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo, o amor de Maria estejam com cada um. Hoje retomamos a reflexão sobre o livro O Abandono à Divina Providência, de Jean-Pierre de Cazouace Sade. E hoje vamos refletir a segunda parte deste livro. E diz assim: os deveres de cada momento são sombras sob as quais se oculta a ação divina. A virtude do Altíssimo cobrir-te-á com a sua sombra, disse o anjo a Maria. Esta sombra, isso a gente encontra lá em Lucas capítulo 1, versículo 28 a 38, mais ou menos, tá bom? Esta sombra, na qual se esconde a virtude de Deus para gerar Jesus Cristo nas almas, é o que cada momento traz em si de deveres, de gozos ou de cruz. Com efeito, essas são apenas sombras à maneira daquelas a que devemos este nome na ordem da natureza, e que se estendem sobre os objetos sensíveis como um véu que nos encobre. Assim, na ordem moral e sobrenatural, os deveres de cada momento, sob as suas obscuras aparências, encobrem a verdade da vontade divina, a única a merecer a nossa atenção. Assim, as olhava Maria, e por isso, essas sombras, deslizando sobre as suas faculdades, longe de a perturbarem, alimentavam a sua fé daquele que é sempre o mesmo. Retirai-vos, ó arcanjo, vós sois uma sombra. O vosso momento voa, e vós desapareceis. Maria ultrapassa-vos, vai avançando sempre. Já vós encontrais longe dela, mas o Espírito Santo que dela se apoderou, através desta missão sensível, jamais a abandonará. Há poucos rasgos extraordinários na vida exterior da Virgem Santíssima. Pelo menos a Sagrada Escritura não nos faz notar. A vida de Maria apresenta-se-nos muito simples e comum quanto ao exterior. Faz e sofre o que fazem e sofrem as pessoas da sua condição. Vai visitar sua prima Santa Isabel, como vão também os outros parentes. Recolhe-se a um estábulo, é uma consequência de sua pobreza. Volta a Nazaré, onde a perseguição de Herodes a havia afastado. Jesus e José aí viviam com ela do seu trabalho. Tal era para a Sagrada Família o pão de cada dia. Mas de que pão se alimenta a fé de Maria e de José? Qual é o sacramento de todos os seus momentos sagrados que descobrem debaixo da aparência dos acontecimentos que vão enchendo esses momentos? O que neles há de sensível é semelhante ao que sucede ao resto dos homens. Mas o invisível, o que a fé aí entrevê e descobre, é nada menos que Deus realizando grandes coisas. O pão dos anjos,
ó maná celeste, pérola evangélica, sacramento do momento presente. A quem é que tu o dás? Exurientes reples bonis. Lucas, capítulo 1, versículo 53. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Enches de bens os que têm fome de Deus. E Deus revela-se aos pequenos e aos humildes, ainda nas coisas mais pequenas. Mas os grandes e soberbos, que não consideram senão as aparências, esses não o descobrem nem mesmo nas coisas grandes. E aí que tá. Neste momento, a gente é convidado a prestar atenção no momento presente, no agora, confiando de que Deus, Ele cuidará do nosso futuro, ainda que tenhamos que realmente fazer a nossa parte de preparar para o futuro, né? Por exemplo, se você está estudando para um trabalho, para passar em algum curso, algum emprego, conseguir algum emprego, algum estágio, algum processo, para o futuro, algum trabalho, você tem que fazer a sua parte, é claro. Mas entendendo que nessas coisas também está a presença de Deus e você deve aproveitar disso. E aqui eu me recordo até mesmo de Santo Inácio de Loyola, que descobriu, né, pela graça de Deus, a necessidade de ver o tempo de agora com o olhar de Deus, né? Ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Diz uma frase famosa dedicada, acreditada a ele, né? Que ele falou. Mas, nesse sentido, a gente tem que entender que o tempo presente é graça de Deus. E, às vezes, a gente pode ter momentos extraordinários, maiores, da graça de Deus manifestando no nosso dia a dia. Mas essas coisas passam, assim como o anjo que se retirou da presença de Maria. Foi aquele momento especialíssimo, grandioso. E na nossa vida pode ser que algum retiro nos toque, pode ser que algum momento de oração nos toque plenamente. Mas a gente pode acabar esquecendo que Deus também usa do ordinário para nos tocar, que no ordinário Deus faz presente também nos ensinando, no dia a dia, em cada momento. Por isso devemos olhar cada momento com o olhar de Deus e deixando que Deus nos conduza. E como olhar esse cada momento com os olhos de Deus? A gente precisa de ter essa leitura orante da nossa vida. E uma coisa muito especial que Deus nos deu é o pão do céu, o maná, o alimento da Eucaristia. Este alimento unido, né, com a ação do Espírito Santo em nossa alma, em cada momento de oração nosso pessoal e na hora da Santa Missa, nós somos alimentados pela Santíssima Trindade por inteiro. Lembrando que na Eucaristia encontramos Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo que habita em nós é que nos dá o sentido da comunhão. Mas para a gente receber essa graça, nós devemos ser humildes, devemos ser pequenos. E nas coisas pequenas que Deus se revela também. Naquela Eucaristia que para muitos que não conhecem acham que é apenas simbolismo. É como se fosse um teatro. Mas para nós que pela fé e pelo conhecimento que ganhamos, né, que Deus nos deu, pela graça, né, da catequese, por aí vai, nós entendemos a sublimidade daquela obra tão grandiosa e ao mesmo tempo tão pequena que se acontece na Santa Missa. Quando comungamos o pão dos anjos, o maná celeste, a Eucaristia, ao mesmo tempo somos ensinados a comungar também da graça do pão de cada dia,
do momento presente. E uma coisa interessante, né? Eu falo também enquanto psicólogo, é que até mesmo quando eu estava estudando, né, na faculdade, uma professora até me disse uma coisa que me chamou muita atenção, que ela fazendo uma análise, até mesmo de certa forma psicológica da Santa Missa, ela acabou falando isso até, ela falava sobre várias religiões e ela falou que uma coisa especial que acontece na missa católica, né, que na hora da Eucaristia a pessoa volta para dentro, o seu olhar para o interior, o seu olhar para a sua psique, e tem esse encontro consigo. A gente entende às vezes até que o sentimento, né, que é esse olhar para si, o sentir, é uma forma do nosso olhar voltar para o nosso corpo, ou voltar a atenção para a gente mesmo. Mas dentro da fé nossa católica, cristã, a gente tem um olhar para a gente mesmo, mas acima de tudo, um olhar interior para encontrar com Cristo no interior da nossa alma. Encontrar com o Espírito Santo, encontrar com o Pai, encontrar com Jesus Eucarístico, porque quando a gente comunga, a gente olha para dentro. Por isso, na hora da comunhão, a gente volta a olhar para dentro. Agora, saindo do lado psicológico, a professora falou, voltando para o lado da fé. Quando a gente faz essa experiência de comungar Jesus, né, a gente olha para dentro. Mas, além disso, a gente precisa de ter orações profundas, né, pelo que é entendido aqui pela leitura, de olhar para o presente. E esse olhar, esse entendimento, esse sentido, a gente só vai conseguir ter pelo Espírito Santo. E você lembra onde que o Espírito Santo está? Desde o teu batismo, ele está dentro de ti. Como disse Santo Agostinho, eu procurava em volta, mas te encontrei dentro de mim. Estava dentro de mim. Jesus, o Pai, o Espírito Santo também agem dentro de você. Você entende isso? Deixa que o Espírito Santo te revele como viver nessa vida, no caminho que ele te colocar. E é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Convido você a compartilhar, curtir, comentar, se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever aqui. E também, né, que você possa rezar por nós, da equipe do podcast Jovem Cristão. A paz de Cristo esteja com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei.